Um dos maiores problemas da nossa época é, sem dúvida alguma, o imediatismo das pessoas. Talvez o imediatismo é a grande pedra de tropeço. As pessoas querem tudo agora. Mas por causa de querer tudo agora, num já, que não se vive o agora. Olhem só a contradição, porque o imediatismo joga o ser humano sempre para frente. Para o segundo seguinte, para o minuto seguinte, para o dia seguinte, o ano seguinte, sempre se acelera mais as coisas para alcançar mais resultados, mais objetivos. Sempre se vai dobrando, multiplicando a meta, o objetivo, sem que se consiga chegar a lugar algum, sem que se realize nada, sem que se alcance uma satisfação. Então o imediatismo rouba o ser humano dele próprio. O imediatismo retira o ser humano do agora, que é o tempo presente, que é o tempo do universo, com o qual é preciso harmonizar-se para receber do universo o que é necessário para se desenvolver. Por causa do imediatismo, o ser humano criou uma verdadeira película de isolamento, que o isola da criação, das energias espirituais, das boas irradiações que são necessárias para que o indivíduo se alimente e possa se desenvolver espiritualmente. É o pão espiritual do qual Jesus já falava há 2000 anos. E o ser humano somente se alimenta deste pão espiritual se ele está no presente, se ele está no agora, se ele estiver calmo, tranquilo, resolvido consigo mesmo, de forma serena. Assim o ser humano troca energias e radiações. Assim o ser humano se torna uma criatura ativa na obra do Criador. Algo que não se observa hoje porque a maior parte das pessoas está inativa. A maioria está inativa. As pessoas estão numa inatividade, apenas no piloto automático, apenas no cabeção, correndo a 1000 por hora, querendo as coisas num já, querendo as coisas agora, no mau sentido. Mas nesse imediatismo, o ser humano nem chega a descobrir o que precisa, o ser humano nem chega a se conhecer, o ser humano nem chega a perceber o que tem dentro de si, em termos de potencialidades, de faculdades espirituais, intuições. Intuições nem se fala porque a maior parte das pessoas nem tem intuições. São apenas robôs sociais que estão aí na vida diária, fazendo sempre a mesma coisa, né? Por mais inovadoras que as pessoas pensem que são, por mais que estão sempre comprando novas bugigangas, no fundo estão sempre fazendo o mesmo, apenas comprando coisas novas, mas é o mesmo impulso consumista que ali está impulsionando o indivíduo a comprar algo novo, sem que ele saiba, sem que ele descubra o que realmente precisa, o que é útil em sua vida e o que lhe acrescenta alguma coisa e o que ajuda no seu crescimento espiritual. Então o imediatismo é hoje a grande pedra de tropeço. Inúmeras pessoas não adentram o caminho da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, porque são muito imediatistas, porque não têm tempo, porque agora precisam se ocupar com isso, com aquilo ou com aquele outro, porque determinada coisa é mais importante, porque isso gera um destaque, isso vai gerar a inveja nos outros, isso vai fazer com que as aparências externas se destaquem. Então, tudo hoje está muito forjado e fomentado em torno das externalidades. E quem se ocupa com as externalidades é o intelecto. E para buscar essas externalidades que o intelecto, a mente ou o raciocínio quer, que o ser humano cai nesse imediatismo. Sempre coisas imediatas, mais imediatas e mais imediatas, afastando o ser humano dele próprio. O imediatismo afasta o indivíduo dele mesmo. O imediatismo torna o indivíduo alguém estranho para si próprio.
E hoje as pessoas são estranhas para si. A maior parte das criaturas humanas não sabe quem é. A maior parte não sabe quem é. O que está fazendo aqui, o que precisa ser realizado, qual é o objetivo, o propósito, o alvo da existência. Isso é algo completamente estranho para a maior parte das criaturas humanas por causa desse imediatismo. E por causa desse imediatismo, as pessoas não têm calma, não têm paciência e não estão no presente, não estão no agora, não desfrutam o momento atual. Nós temos que ter instantes da nossa vida em que estamos no agora, no momento atual. Precisamos estar o tempo todo no agora, porque onde o espírito desperta, o ser humano está no agora, no tempo presente. Mas onde apenas a mente atua buscando coisas imediatistas, o ser humano não está no agora. Mas mesmo uma pessoa que ainda tem um pouco de espiritualidade, mas ainda está presa, por outro lado, a todas essas correrias diárias, pode em determinados momentos estar no agora e fortalecer cada vez mais essa presença no agora através da atuação do espírito que se faz presente e vai reordenando a vida, vai cortando aquilo que não serve, aquilo que não presta, todos esses imediatismos, para que as coisas se tornem realmente verdadeiras e como são e como precisam ser na vida de alguém. Então o espírito não é imediatista, porque o espírito vive o agora, e o agora ele é um todo. O agora ele é uma conexão, ele é uma ligação, ele é uma frequência. Enquanto que o imediatismo é uma fragmentação. O imediatismo é a dispersão. Pessoas imediatistas estão dispersas nessa vida, estão fraturadas, estão fragmentadas, estão despedaçadas. Pessoas imediatistas são constituídas por pequenas partículas de ilusões que se contradizem e que não permitem chegar a lugar algum e que não permitem ter uma visão do todo. Uma visão do todo dentro do que é possível ter, né? Sejamos aqui bem claros, né? Sejamos bem claros aqui, né? Uma visão do todo dentro do que é possível ter, somente é possível alcançar através do espírito, que não é imediatista, que tem uma visão mais ampla e profunda da vida. Isso é que precisa ser colocado em prática, precisa ser a cada instante reforçado e realçado dentro do ser humano para que ele possa levar uma vida plena sem ser imediatista, tendo o espírito como a fonte propulsora das suas ações, dos seus movimentos, das suas escolhas, deliberações, né? Atitudes. É o que falta hoje. Espírito ativo na vida das pessoas. Onde o espírito está ativo, o imediatismo vai sendo cada vez mais enfraquecido e sendo colocado de lado. De tal modo que reste, que sobre, ou que atue, né, a presença, o agora na vida do ser humano. E através deste agora, através desta presença, de estar no presente, que o ser humano comunga com a obra do Criador, se tornando uma partícula dela, atuando positivamente como uma criatura mediadora que capta as irradiações espirituais e depois as passa adiante, ajudando a espiritualizar a matéria grosseira mais densa. Porque a nossa função aqui é espiritualizar a matéria grosseira densa, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Precisamos ser mediadores aqui na matéria grosseira mais densa, de energias espirituais que captamos através da nossa frequência, através da nossa vibração, e depois as distribuímos ou redistribuímos aqui na matéria grosseira mais densa, fomentando o embelezamento da matéria grosseira densa, o equilíbrio, a harmonia. Precisamos atuar como seres harmoniosos, seres harmonizadores, né? Se é que existe essa palavra, né? Seres harmonizadores, mas seres que harmonizam, seres que
trabalham para o equilíbrio, para a harmonia. E isso somente pode ser feito se o ser humano estiver no agora e se ele não for imediatista, porque criaturas imediatistas não contribuem para a harmonização do seu ambiente. Justamente o contrário, criaturas imediatistas vão fragmentando tudo, vão dispersando tudo, vão bagunçando tudo, vão criando uma atmosfera caótica. E essa atmosfera caótica observada sobre o planeta Terra, ela é resultante em grande medida desse imediatismo das pessoas que não estão mais no agora, que não estão no presente, que atiram para todos os lados e com isso ajudam no desmoronamento cada vez maior, né, dos valores, do estilo de vida, do modelo social, né, tudo está desmoronando por causa da loucura humana. É claro, tudo está desmoronando também porque a pressão da luz está agindo sobre nós para que as coisas erradas sejam dilaceradas. E nisso, mesmo as pessoas erradas e equivocadas ajudam a luz a fomentar o desmoronamento através de seus erros, porque o desmoronamento terá que se dar junto com as pessoas equivocadas que não estão no agora, que são imediatistas, que não têm paciência e equilíbrio. Então tudo vai ter que desmoronar. O modelo social e essas pessoas equivocadas e imediatistas que não conseguem se sintonizar corretamente por causa do seu imediatismo. Estamos vivenciando o fim de um tempo, o fim de uma era, o fim deste ser humano imediatista, para que um novo ser humano possa surgir ou prevalecer aqui na matéria grosseira mais densa. Então, a luz pressionando cada vez mais forte fará com que desmorone tudo o que não se harmoniza com ela. E o imediatismo humano é hoje a grande pedra de tropeço. A maior parte das pessoas não consegue se desenvolver espiritualmente, não consegue se encontrar por causa deste imediatismo que não permite ao ser humano se reconhecer a si mesmo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!